E é por isso que estamos aqui hoje, porque Jesus morreu por nós na cruz. Jesus pagou um alto preço para nos ter, para nos salvar, para nos resgatar. E nós estamos aqui para falar do amor de Jesus, da bondade de Deus, da graça de Deus em nossas vidas. Se só agora sintonizou a FM 91.3 Rádio Metro, está no ar o programa Gerar Vidas. Hoje nós queremos mergulhar na palavra do Senhor. E para os ouvintes que quiserem contactar-nos, falar conosco, fazer uma pergunta, até mesmo saber mais sobre os levitas aqui, poderão ligar para 923 54 44 24. 923 54 44 24. Na noite de hoje, nós queremos levar uma palavra para si de fé. E esta palavra está centralizada no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Livro de Mateus, capítulo 14, versos 22. Diz a palavra do Senhor: em seguida, Jesus ordenou a seus discípulos que entrassem no barco e foi adiante deles para a outra margem do lago. Enquanto ele despedia a multidão, e despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E já o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, vendo andar por cima do mar, assustaram-se e dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Mas logo em seguida Jesus lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Então respondeu-lhe Pedro, dizendo: Senhor, se és tu mesmo, manda-me, que eu irei a ti sobre as águas. E ele disse: vem. E descendo Pedro do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Este versículo, este capítulo é muito forte porque fala-nos da história de Pedro, Jesus. Nós sabemos que Jesus tinha os seus 12 discípulos e dentre eles Pedro. E em particular neste dia Jesus tinha tido um dia de muito trabalho. A Bíblia diz que anteriormente Jesus estava com a multidão e ele havia multiplicado 5 peixes e 5 pães. E depois de ter despedido a multidão, que era numerosa, Jesus pediu que os seus discípulos fossem à outra margem do lago. E Jesus ficou só, Jesus ficou sozinho. E Jesus foi orar. Jesus tinha uma vida constante de oração. Nós podemos verificar pela Bíblia Sagrada, a partir de Mateus até Marcos. Jesus tinha uma vida constante de oração, e a Bíblia relata isso. E neste dia, Jesus subiu novamente
para falar com Deus, para orar. E em seguida, Jesus foi ter com os discípulos. Só que, neste momento, os discípulos estavam a passar por um momento difícil. As ondas do mar eram fortes, havia uma grande tempestade no mar. E os discípulos estavam com medo e assustados por causa da tempestade. E eles viram de longe Jesus andar sobre o mar. Era assustador ver um homem, e é até hoje, um homem andar sobre o mar. Nós nunca vimos um homem andar sobre o mar. E os discípulos de Jesus tinham experiência com o mar, em particular Pedro, que era pescador de profissão. A Bíblia diz que eles gritaram pasmados com medo, dizendo que era um fantasma. Mas Jesus disse-lhes: sou eu, não temais. E a Bíblia diz que Pedro, vendo Jesus de longe, disse: se és tu mesmo, manda-me que eu vá ter contigo, andando sobre o mar. Muitas vezes, inúmeras vezes, o Senhor nos chama para andar sobre o mar. O Senhor nos chama para andar por cima dos problemas, porque quando os problemas chegam, quando a tempestade chega na nossa vida, nós ficamos parados, nós ficamos pasmados, nós ficamos com medo. E naquele dia os discípulos estavam a atravessar um momento difícil de suas vidas, e eles tinham o que muitas vezes nós temos: o medo. E Jesus disse a Pedro: vem ter comigo, não temas, sou eu. E é essa palavra de fé que nós viemos deixar o seu coração na noite deste dia, ao terminar este domingo, que Deus está contigo. Não temas. Talvez você esteja a dizer: pastora, tu não tens nem noção daquilo que eu estou a viver. Mas eu digo-te: não temas. Jesus está contigo. A Bíblia diz que Pedro, sem duvidar, e olha que Pedro tinha medo da tempestade. Ele estava no barco e tinha medo que o barco afundasse por causa da tempestade. Mas quando Jesus disse-lhe: Pedro, vem ter comigo. Pedro, que tinha medo, Pedro, que estava assustado, apavorado, por causa da voz de Jesus, a voz de comando, a voz de esperança, a voz de fé, de superação, disse-lhe: Pedro, vem. E Pedro desceu do barco e foi ter com Jesus. Ora, se Pedro tinha medo, estando no barco, imagina andar sobre as águas. Mas por causa da palavra de Jesus, que lhe disse: venha ter comigo, naquele mesmo momento, Pedro ficou destemido. O medo saiu da vida de Pedro por causa da voz de Jesus. O medo ainda prevalece sobre a tua vida, porque você não está a dar lugar à voz de Jesus. Quando você abrir o teu coração e dar lugar à voz de Jesus, o medo vai perder acesso na tua vida. O medo vai perder o espaço na tua vida por causa da voz de Jesus. Porque a voz de Jesus mexe com a nossa estrutura. A voz de Jesus tira o medo. Eu vim dizer a alguém nesta noite: eu não sei o que você está a passar. Eu não sei se você se encontra numa cama do hospital. Eu não sei se ainda ontem o teu noivado foi interrompido.
Eu não sei se tu fizeste um acidente ou mesmo na sexta-feira fostes despedidos. Mas uma coisa eu sei e eu tenho certeza. Deus está contigo. Deus nunca vai te abandonar. Mesmo quando os homens te abandonarem, Deus jamais vai te abandonar. Deus jamais vai largar a tua mão, jamais, jamais. Confia no Deus da tua vida. Deleita-te no Senhor, aquele que te conhece, aquele que te formou ainda antes que estivesses no ventre da tua mãe. Não importa o quanto a tempestade assola a tua vida. Não importa há quantos anos essa enfermidade está na tua vida. Não importa quantas coisas você perdeu. Quantas pessoas você perdeu. Não importa se aquelas pessoas que juraram que estariam contigo sempre, em todos os momentos da tua vida, hoje te largaram. A palavra de Deus para ti hoje é: confia em Deus. Não temas. Não tenha medo. Se Jesus te chama para andar por cima das águas, ande. Se Jesus te estendeu as mãos, aceite, abrace. Não importa se neste momento da tua vida isso não faz o menor sentido. Não importa se essa orientação que Deus esteja a dar ao teu coração não faz sentido para ti. Se Deus está a falar, faça, obedeça apenas. Deus, Ele conhece todas as coisas. Ele sabe tudo. Ele conhece o íntimo mais profundo do teu coração. Ele conhece as tuas lutas. Ele conhece aquilo que te aflige. E Ele te diz, confia nele. Não importa se o sistema falhou contigo. Deus nunca vai falhar. Deus jamais vai te decepcionar. Abrace a Jesus. Não importa onde você está. Não importa como você está. Não importa quantas vezes você caiu. Não importa quantas vezes você tropeçou. Levanta-se outra vez. Levanta-se outra vez. Pedro, atreva-te a andar sobre o mar. Pedro, permita-se viver o extraordinário. Não importa se na tua família nunca ninguém viveu isso. Não importa se na tua família nunca ninguém sequer viajou. Não importa se na tua família nunca ninguém se licenciou. Não importa se na tua família nunca teve um ministro. Eu te digo, Pedro, você será o primeiro. Deus te chama para um grande início, para uma grande jornada, para dar início a coisas que nunca aconteceram na tua família. Deus te chama para que os teus pés vão aonde os teus pais não foram. Para que as tuas mãos façam aquilo que os teus pais nunca fizeram. Confia em Deus. Está difícil pagar os estudos.
Está difícil levar pão para os teus filhos. Confia em Deus. Em vez de chorar, em vez de se lamentar, em vez de se criticar e dizer que a tua vida não vai adiante e dizer que tu não serves para nada, confia em Deus. Coloca o teu coração em Deus como nunca antes fizestes. Eu digo-te por experiência. Eu coloquei o meu coração no altar de Deus toda a minha vida. Não há ninguém nessa terra em quem eu mais confio do que em Deus. Ainda que a figueira não floresça, eu confiarei em Deus. Ainda que estejas a passar por uma situação de divórcio, não entre em depressão. Não entre em pânico. Confia em Deus. Olha, Jesus não está no barco, mas Ele está no lugar da tempestade. Para te dizer, se eu estou no mar, o mar não pode te matar. Se eu estou no mar, as ondas não podem te afundar. Não importa quão difícil é essa situação, se Deus está no problema, o problema não vai te matar. Não importa quantas pessoas se reuniram, levantaram calúnia contra ti, no teu serviço, para que você seja demitido. Eu digo-te, Deus está contigo neste emprego. Ninguém vai te tocar. Esse processo não vai avançar. Vai ser arquivado. É uma palavra de declaração para quem estiver a ouvir-me nesta noite. Este processo não vai avançar, vai ser arquivado, porque Deus está contigo. Porque a tua família precisa de ti. Você precisa levantar-se, porque a tua família precisa de ti. Olha, há muita gente que depende de ti. Pode até não parecer, porque tu podes dizer assim como Gideão, e falamos aqui no sábado, eu sou menor, a minha família é menor, a minha tribo é a menor. Gideão tinha muitos preconceitos. Porque quando o anjo chamou-lhe, quando o anjo disse-lhe, destacou a virtude que havia dentro dele, ele respondeu dizendo que é impossível. A minha tribo é a menor. E na minha tribo a minha família é a menor. E na minha família a casa do meu pai é a menor. E na casa do meu pai eu sou menor. Quantos impedimentos Gideão tinha para não ouvir a voz de Deus, para não avançar, para não reconhecer que apesar dele ser o menor, ele era valoroso. Que apesar dele ser o menor, a casa do seu pai, a sua família, a sua tribo, ele era valoroso. E é com ele, e é a ele que Deus havia escolhido. Porque está escrito na palavra do Senhor que Deus se fortalece nas coisas fracas e que Ele escolhe aqueles que não são, aqueles que não têm, para se glorificar. Porque Deus se glorifica nas coisas pequenas. Por isso é que Joel disse, diga ao fraco, eu sou forte. E é esta declaração que eu quero que tu faças aí na tua casa. Se estiveres conduzindo o teu carro, se estiveres fazendo compras, o que quer que estejas fazendo nesta noite, faça essa declaração, eu sou forte. Não importa qual é a situação, diga, eu sou forte. E é com esta declaração que nós vamos a mais um momento de louvor
e adoração. E enquanto estivermos a ouvir a adoração, diga a ti mesmo, diga a ti próprio: eu sou forte. Eu posso. Eu consigo, não por causa dos meus diplomas, não por causa do meu link ou dos meus contatos, mas porque Deus está comigo. E enquanto isso, poderás ligar para nós, para o terminal telefônico 923 54 44 24. 923 54 44 24. Vamos a mais um momento de louvor e adoração. Às 20 horas, aqui, 91.3 FM. Vamos adorar a Deus. Nós temos um Deus de promessa, um Deus de aliança, um Deus que não é homem para que minta, um Deus que tem comprometimento com a sua palavra.
Adorado é o nome do Senhor. Grande é o nome do nosso Deus. Exaltado para todo sempre. É aquele que nos conservou em vida até aqui. Inúmeras coisas nós passamos ao longo do dia. Ao longo dos meses até aqui. Deus nos conservou em vida. Grande é o seu nome. E é com esta adoração tão forte que impactou as nossas vidas que nós estamos terminando o nosso programa de hoje. Foi de adoração e ensino. Eu sei que aonde você está foi tocada pela presença do Espírito Santo. Ele que trabalha em nossas vidas e nos ajuda em todos os momentos. E para encerrarmos, eu queria deixar aqui uma palavra. É que Pedro tinha experiência com o mar, porque já dissemos aqui que ele era pescador. Mas ele arriscou sair do barco para andar sobre o mar. O barco para Pedro era um lugar conhecido, um lugar que ele dominava, para andar sobre um lugar desconhecido. Mas é melhor estar num lugar desconhecido com Jesus do que estar num lugar conhecido sem Jesus. E é com esta palavra que nós encerramos o programa de hoje. Eu quero agradecer a presença do nosso mais estimado levita do Senhor, homem de Deus. Ele também que tem muitas canções de sua autoria e que precisa de apoio, patrocínio, para que possa gravar o seu disco. É um homem de Deus, um homem temente a Deus, com princípios. Para quem quiser patrocinar, não é ajudar, é cooperar e ser participante do dom que está em sua vida. Porque na medida que fores participante deste dom, receberás de Deus a bênção, a graça que está sobre a vida deste grande homem de Deus. Antônio. Podes ligar para o terminal telefônico 923 54 44 24 e dizer: olha, eu ouvi o servo de Deus cantar e tocou o meu coração. E eu quero fazer parte deste grande propósito de Deus para a vida dele. Agradecer também a nossa mais estimada serva do Senhor, temente a Deus, levita Karina, pela sua presença. Queremos também agradecer, já assim para fechar mesmo, nosso mais estimado servo do Senhor. Ele também é levita, é instrumentista, esteve conosco hoje no piano, servo de Deus Manuel. Que o Senhor te abençoe grandemente. Ao nosso técnico Francisco Cardoso, muito obrigada. Queremos agradecer a si, ouvinte, que esteve do outro lado. Toda a produção do time Gerar Vida, desde a Eliane, a Cássia, ao JP, ao Ben. Muito obrigada. Nós agradecemos a si, ouvinte, e prometemos estar com vocês no sábado, 20 horas, e domingo, aqui, pontualmente, para mais uma vez falarmos da palavra do Senhor. Ela que gera vida em nós. Esteve consigo, Fernanda Henriques. Um abraço muito forte. Este é o programa Gerar Vidas.